Amém, amados irmãos, vamos ao quarto ponto, ao quarto tópico da nossa aula para a preparação do cooperador. Amém? Página 7, uma vida de submissão a Deus. Vamos entender, irmão, o que é submissão. Submissão, irmão, é o ato ou o efeito de submeter a uma autoridade, a uma lei. É a aceitação de um estado de dependência. Submissão, irmão, não é a mera obediência externa, nem tampouco quando controlado. É prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. É exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. É renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. Então, irmão, vamos entender o que é submissão. Submissão, irmãos, louvado seja Deus, é, aleluia, prestar uma obediência inteligente àquela autoridade que foi delegada por Deus para a nossa vida. Ainda, irmãos, aleluia, que ninguém esteja vendo, ainda que ninguém esteja por perto, mas você está obedecendo, mas você está sendo submisso, irmão, àquela autoridade, louvado seja o nome do Senhor. Então, um bom cooperador, irmãos, aleluia, pode ninguém estar vendo, mas ele está, aleluia, ali fazendo o seu trabalho, servindo ao Senhor, irmãos, aleluia, se submetendo à sua liderança, à sua igreja, louvado seja Deus, como, aleluia, um homem submisso ao Senhor da glória. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, é renunciar, aleluia, deixar a sua opinião própria, irmão, de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E, aleluia, se orientar, irmãos, por aquela, aleluia, aquela autoridade que nos, aleluia, exercem sobre nós. Então, quando eu e você somos submissos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, nós, aleluia, ainda que a nossa opinião, irmão, é contrária, nós, aleluia, aceitamos e, aleluia, louvado seja Deus, estamos ali obedecendo com inteligência a autoridade que foi designada por Deus sobre a nossa vida. Quem são as autoridades, irmãos? Existem igrejas que possuem autoridades delegadas. Estes, por sua vez, são responsáveis pela direção e organização de todos os assuntos administrativos ou não, dos quais são responsáveis. Muitas vezes representados por seus ministros, homens e mulheres de Deus, exemplos, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas e cooperadores. Existem igrejas que, devido ao seu tamanho, possuem um cronograma maior e bem definido para atender suas denominações regionais e nacionais. Em seu rol de lideranças, tais como diretoria, presidência, conselho e tesouraria. É um mandamento bíblico obedecer aos pastores, pois eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar de conta delas. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Então, irmãos, louvado seja Deus. A igreja do Senhor, o cooperador, irmãos, eles têm que ter a submissão às lideranças que foram lhe constituídas, porque a Bíblia diz, irmão, aonde lemos ainda agora, no Hebreus capítulo 3, versículo 17, aleluia, louvado seja Deus, que é um mandamento, irmãos, que nós devemos obedecer aos pastores, aleluia, porque eles velam pelas almas, aleluia, se eles irão ter que prestar conta de cada um de nós. Amém, amados? Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos, irmãos, obedecer às nossas autoridades, ser submisso, irmão, às nossas autoridades, porque quando nós obedecemos, irmãos, e somos submissos às nossas autoridades que foram constituídas aqui na terra, nós estamos sendo submissos a Deus. Como eu posso ser submisso a Deus? Aleluia, louvado seja Deus, se eu não obedeço, irmão, à minha autoridade que estou vendo. Como eu posso dizer que eu sou submisso ao Senhor Jesus e não sou submisso à autoridade que o Senhor me concedeu aqui na terra? Amém? Louvado seja Deus. Não tem como, irmãos.
para mim poder obedecer, aleluia, louvado seja Deus, ao meu pastor presidente, eu tenho que obedecer ao meu pastor local. Para mim ser submisso a Deus, irmão, eu tenho que ser submisso à liderança que o Senhor colocou na terra, aleluia, louvado seja Deus, para mim liderar, para me orientar, para me levar diante do Senhor. E eles, irmão, irão ter que prestar conta de cada um da igreja de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o papel, irmão, qual é o papel do cooperador para com os seus líderes? Primeiro, irmão, ser obediente aos seus líderes, prestando-lhes honrar, aleluias, ao servi-los, reconhecendo-os como suas autoridades levantadas e escolhidas por Deus. Primeiramente, irmão, aleluias, o papel do cooperador é ser obediente, é prestar, irmão, honra, aleluias, aos servi-los. Amém? Você tem que servir, irmão, com honra, aleluia, louvado seja Deus, reconhecendo que estes homens, estas mulheres, aleluia, louvado seja Deus, estão à frente do ciclo de oração, que estão à frente dos conjuntos, louvado seja o nome do Senhor, são levantadas por Deus e escolhidas por Ele para exercer esta função de líder, louvado seja o nome do Senhor. É ser paciente com a sua liderança, tirando as dúvidas quando possível, aleluia, louvado seja Deus, e, aleluia, logo após de terem recebido as suas ordens diretas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então seja paciente com a sua liderança. Louvado seja Deus. Se tem alguma dúvida, vá até ele. Retire essa dúvida. Amém, irmãos? Quando receber, louvado seja Deus, uma ordem direta, irmãos. Louvado seja Deus. Seja paciente. Obedeça. Louvado seja o nome do Senhor. Ser submisso, irmão. Aleluia. Executando as ordens conforme foram delegadas, sem diferenças, sem contendas ou desvio de conduta, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A obrigação, irmão, o papel do cooperador, louvado seja Deus, é ser submisso à sua liderança, obedecendo, irmão, e executando as ordens que foram delegadas, sem diferença, sem estar em contenda. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muito irmão que quando o líder dá uma ordem, irmãos, ele vai querer fazer a luz contenda, vai querer contender. Não, irmão. Obedeça, amém? Seja submisso, louvado seja o nome do Senhor. Faça e execute a ordem que foi lhe, aleluia, concedida, louvado seja Deus, sem desvio de conduta, irmão. Se você está com alguma coisa achando ruim, aleluia, não concordando com aquilo, vá até o seu líder, converse com ele, tire sua dúvida, amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Ser comprometido, irmão, com os trabalhos e os eventos evangelísticos, participando ativamente, cooperando com os demais membros da igreja. Então o papel do cooperador, irmãos, é ele estar ativo, é ele participar, irmãos, e se comprometer com os trabalhos evangelísticos, aleluia, com os cultos da igreja, participando, irmão, e cooperando com os demais irmãos da igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o pastor poder contar com você, aleluia, olha, vamos ter um evangelismo hoje à tarde, estou aqui, estou disposto, louvado seja Deus, se Deus está lhe dando a oportunidade, condições, irmão, trabalhe, aleluia, louvado seja Deus, se comprometa com a casa, com a obra de Deus, com aquilo que o Senhor, aleluia, lhe entregou, trabalhando, irmãos, nos eventos evangelísticos, aleluia, visitando os irmãos que estão doentes, aleluia, visitando aqueles que não estão vindo à igreja, louvado seja o nome do Senhor. É o papel, irmão, do cooperador, estar ativamente, irmão, participando, aleluia, louvado seja Deus, da obra da casa de Deus, cooperando com alegria, amém, irmão? Cooperando, irmãos, com comprometimento, louvado seja o nome do Senhor. É ser assíduo nos cultos, irmãos, e nas reuniões de liderança, aleluia, que acontece constantemente no hábito da igreja, pois a falta, irmão, poderá comprometer todo um trabalho, prejudicando os demais membros envolvidos. Então você, irmão, tem que, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ser presente nos cultos, nas reuniões, louvado seja o nome do Senhor, não faltar, irmãos,
por qualquer coisa, amém? Só quando estiver doente, louvado seja o nome do Senhor, ou por algo que está lhe impedindo realmente de ir, louvado seja Deus, mas não falte, irmão. Louvado seja Deus. Busque a cada dia mais estar presente, estar ativo, irmão, nos cultos, nas reuniões, participando, irmãos, porque a sua falta pode comprometer todo um trabalho. Pode, irmãos, prejudicar os demais membros que estão envolvidos na obra de Deus, porque você é um cooperador da casa do Senhor. E, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, atividades, irmãos, que foram delegadas para você fazer, para você executar. Então, louvado seja Deus, busque, irmão, a estar presente nos cultos, nas reuniões, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O quinto tópico, irmão, é os conselhos práticos para o dia a dia. Amém, irmãos? O primeiro conselho é sobre a higiene pessoal, a vestimenta adequada, o banho e o uso, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o obreiro, ele tem que, aleluia, louvado seja Deus, estar, louvado seja Deus, perfumado. Amém, irmãos? Aleluia, usa um desodorante, um perfume, uma colônia, os cabelos, irmãos, sempre limpos, penteados, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os dentes, irmãos, bem escovados, amém? Louvado seja Deus. Escove os dentes antes de ir para a igreja, antes de ir para uma reunião, antes de ir para uma visita, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Toma um banho, penteia o cabelo, escova os dentes, louvado seja Deus. A sua barba, irmãos, esteja feita, louvado seja o nome do Senhor. As orelhas, irmãos, limpas, amém? Louvado seja Deus. Isso é importante para que você possa, aleluia, se apresentar diante das pessoas que estão ao seu redor, aleluia, e elas possam lhe ver como alguém, aleluia, louvado seja Deus, que está, aleluia, louvado seja Deus, não com mau hálito, não, aleluia, todo despenteado, todo desajeitado, não, irmão, mas como um homem de Deus, que se cuida, que se apresenta, irmão, diante da pessoa como alguém de bem, amém? Louvado seja o nome do Senhor, alguém bem, aleluia, composto, louvado seja Deus. É importante, irmão, sempre estar com o cabelo penteado, com a barba feita, amém, irmãos? Louvado seja Deus, com perfume, uma colônia, um desodorante, amém? Não precisa ser aqueles perfumes caros, não, irmão. Louvado seja Deus, compra uma colônia, utiliza, aleluia, os dentes escovados, porque, irmãos, é complicado. Louvado seja Deus, às vezes a gente chega, irmãos, perto da gente, irmão, que o mau hálito, louvado seja Deus, até interfere na boa conversa. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção, louvado seja Deus, sempre está com as orelhas limpas, com o nariz limpo, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vestir-se adequadamente, manter uma boa aparência, pois a primeira impressão, irmão, é a que fica, né? Louvado seja Deus. Para se apresentar bem, irmãos, o cooperador não precisa gastar muito dinheiro com trajes, para estar bem limpo, bem cuidado. Fique atento, irmão, para não chamar muita atenção para si. Amém? Louvado seja Deus, que tem muitos irmãos que usam aqueles ternos com as roupas, aqueles ternos com aquelas cores bem fortes, né? Aqueles sapatos brilhantes. Então, irmãos, use uma roupa adequada, uma roupa que não chama muita atenção, mas que não deixa de ser elegante, amém? Louvado seja o nome do Senhor, demonstra uma aparência natural, descontraída, acima de tudo, irmão, discreta e com decência, amém? Louvado seja Deus. As irmãs, né, cooperadoras, gostam de usar, louvado seja Deus, um blanche, amém, irmãos? Louvado seja Deus, mas não enfeite muito, coloque uma coisa que fique natural, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que não chame muita atenção, discretamente, com decência, louvado seja Deus, mas que você venha se cuidar, amém, irmãos? Para ter, aleluia, uma boa apresentação diante daqueles que você está visitando, diante da igreja, amém, irmãos? Aleluia, porque a primeira, aleluia, impressão ela é a que fica, amém? Não precisa gastar muito, irmãos, mas só em se apresentar, aleluia, louvado seja Deus, com uma boa aparência, se apresentando bem, irmãos, aquela pessoa, louvado seja Deus, já vai ter uma impressão, rapaz, eu quero, aleluia, louvado seja Deus, se não é crente, né, eu quero ser, aleluia, crente, para que eu possa chegar a andar dessa forma, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados?
O que você deve evitar em algumas ocasiões? Falar palavras de ofensas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Tá roendo unha. Louvado seja o Senhor no meio da conversa ali com as pessoas. Então isso você deve buscar evitar, irmãos. Amém? Falar palavras de ofensa. Aleluia, que venha, aleluia, trazer contenda, irmão. Então você deve evitar. Amém, amados? Ter falta de postura, principalmente nos púlpitos, em outros momentos. Amém, irmãos? Então sempre que estiver ali no púlpito, irmão, tenha a postura. Louvado seja o nome do Senhor. Tem irmãos que vai pregar no púlpito e desce do púlpito, vai lá na porta, volta. Amém, irmão? Se for, aleluia, Deus mandar você entregar uma profecia, peça permissão ao pastor da igreja. Pastor, eu posso descer do púlpito aqui porque eu tenho algo de Deus para fazer ali. Então assim, irmãos, sempre ter essa postura. Amém? Louvado seja Deus. Sempre também no púlpito, irmão. O púlpito não é lugar de desabafo. Não é lugar de você estar, aleluia, falando, amém, irmãos, da sua vida cotidiana. É um lugar de você falar de Jesus, da palavra de Deus. Então aproveite esse momento que é lhe dado, aleluia, louvado seja Deus, para ter a postura de dizer, eu quero falar de Jesus. Eu vou falar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Cuidado com os gestos, pois poderão ser ridicularizados ao observarem o proceder de suas mãos e do corpo, enquanto prega a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, tenha cuidado com isso. Como falamos também, irmão, o mau hálito, precisamos ter cuidado com o que comemos, com o que bebemos antes de irmos para as reuniões sociais da igreja. É sempre bom manter uma boa higiene pessoal e saudável. Amém, irmão? Para não nos sentirmos constrangidos ao nos relacionarmos com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Para aqueles que participam da ministração da Santa Ceia do Senhor, cuidado, irmãos, com os espirros ou tosses. Ande sempre portando um lenço no seu bolso. Na impossibilidade de participar dessa ministração, irmão, participe em outra oportunidade. Amém? Louvado seja Deus. Então, sempre ter esses cuidados. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, para que você possa ter uma boa aparência para aqueles que estão ao seu redor, né? Sempre andar, irmãos, amém, com aparência boa diante da sociedade, da igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor.